Defesa de Cid destrói argumento usado por Bolsonaro no STF. A defesa de Cid, como eu mostrei para vocês, disse que em todo momento da delação e do acordo, a defesa estava presente e que jamais aceitaria qualquer tipo de coação, de ameaça, e que a delação foi feita de forma voluntária. A defesa de Mauro Cid acaba, então, com essa parte da defesa de Bolsonaro que diz que a delação deve ser nula, anulada, porque foi agido sob coação. Advogado de Bolsonaro se vitimiza após apresentar defesa ao STF. Paulo Cunha Bueno evita falar em inocência do seu cliente e foca em ataques ao processo. Bolsonaro apresenta defesa no STF, pede julgamento no plenário e lista Tarcísio como testemunha. Defesa de ex-presidente nega que ele tenha participado de tentativa de golpe e chama a denúncia apresentada pelo PGR de peça de ficção. É? Tá. Esses são os advogados. Bolsonaro tem lá catalogado 9 advogados que assinam a petição, que agora essa situação vai para Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes notifica o PGR para se manifestar em 5 dias. Feito isso, abre-se sessão na primeira turma do Supremo Tribunal Federal para o recebimento da denúncia. Isso será na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro alencou 13 testemunhas. Que número sugestivo! Alencou ali, arrolou 13 testemunhas de defesa, que, na verdade, algumas dessas aqui são testemunhas de acusação. Acredito. Notadamente, Freire Gomes, aqui, ó. Freire Gomes e também o Brigadeiro Batista Júnior. Freire Gomes é aquele que participou de reunião em que foi apresentada a minuta de golpe juntamente com Batista Júnior e que eles não aceitaram. Batista Júnior, brigadeiro da Aeronáutica, não aceitou e Freire Gomes, era comandante do Exército em 2022, também não aceitou. Eles não aceitaram, tá? Bolsonaro arrolou como testemunha de defesa. Eu acho que isso aqui é um tiro no pé, mas enfim. Dos 13, eu destaco esses aqui, ó. O general Arruda, o general Freire Gomes, o brigadeiro Batista Júnior, o general Hamilton Mourão, também foi arrolado, senador. O deputado federal, o Pazuello, general, que foi ministro de Bolsonaro. Mourão era o vice de Bolsonaro. Tarcísio de Freitas foi arrolado como testemunha de defesa. Tarcísio de Freitas, não é? Bolsonaro sempre fala que ele é o plano A, o plano B, o plano C, né? E o Tarcísio, depois dessa situação aqui, ajudando o Bolsonaro, vai ser o plano T, o plano Tarcísio para 2026. Será que Tarcísio vai pagar a conta já? Para ter o apoio de Bolsonaro em 2026? Que vergonha. Tarcísio, para mim, é mais do mesmo e muito do pouco de Bolsonaro. Só isso. Mas, enfim, vamos aguardar, né? O testemunho dele, que nós vamos assistir o testemunho dele, com certeza. E também aqui, ó, Ciro Nogueira do PP. Ciro Nogueira do PP foi, inclusive, ministro de Bolsonaro também. Testemunha de defesa. Ciro Nogueira, inclusive, do PP, do partido do Arthur Lira. Só gente boa. Ontem estava choramingando, né? Ameaçando a sair, tirar o PP da base de aliança do governo Lula e tal coisa, porque não estão satisfeitos com o Ministério dos Esportes, que vai sair, pale coisa. Você conta, eu conto. Só estão querendo o quê, Andréia? Mais carga e mais ministério. É isso que o PP quer. É isso que Ciro Nogueira quer. Mais cargo e mais adentramento ali junto. E é interessante, né, que na defesa de Bolsonaro, ele fala do juiz de garantias que está vinculado diretamente com direitos humanos, né, com direitos humanos, com toda essa situação. E Bolsonaro sempre disse que direitos humanos era coisa para proteger bandido.
E agora vem com toda essa situação de direitos humanos, de direitos e garantias fundamentais dele, né, e tal coisa. E ele sempre falou que direitos humanos era coisa de comunista, era coisa de bandido, de proteger bandido. Como as coisas mudam, né? É, não é brinquedo não. Não é brinquedo não, meu querido, minha querida. Até porque, como eu falei, o que tem é prova contra Bolsonaro, né? Provas antigas e provas presentes. Dá porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável da CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. É. Você pega o irmão do Jabes Rabelo, um 15 quilos de cocaína no lombo, e acha que ele tem que ser tratado com dignidade. Viu? Bolsonaro é a favor da tortura. Bolsonaro acha que tortura funciona. Colocar no pau de arara ali, meter o cacete, entendeu? Que funciona. Agora ele mudou. Agora ele está dizendo que Mauro Cid agiu sob coação. Não foi nem tortura, foi coação. É uma hipocrisia desse povo que eu vou falar uma coisa para vocês. E para gente não esquecer, eu tenho que colocar aqui uma lembrançazinha, segundo o Procurador-Geral da República. É essa cronologia aqui que a defesa de Bolsonaro tem que contraditar, que foi apresentado pelo PGR. E não ficar buscando coisa que nem foi usado. Nem foi usado no processo. Entendeu, meu querido? E eles vão tentar vincular todo esse trabalho com a Lava Jato da 13ª Vara de Sérgio Moro, para tentar trazer nulidade ao processo e chegar um momento e anular tudo. Só que tem um porém. Foi lá para a primeira vara de Sérgio Moro. Estava na primeira vara, na primeira instância. Agora já está no Supremo Tribunal Federal. O juízo recursal, ele é praticamente inexistente. E se tiver uma decisão condenatória por unanimidade da primeira turma, não precisa nem ir para plenário. Qualquer avaliação recursal. Pode ir, André? Até pode. Se eles quiserem sanar qualquer situação em relação à opinião pública.
Porque a decisão do colegiado, do Supremo, da primeira turma e da segunda turma tem o mesmo valor do que a decisão do plenário, notadamente se for por unanimidade. E Bolsonaro quer que seja levado o julgamento, a sua defesa, para o plenário. André, mas para que ele quer que vá para lá se não vai mudar nada, segundo a sua percepção? Porque lá ele vai ganhar tempo. E o que Bolsonaro quer, já que não tem defesa material, é ganhar tempo, enrolar o processo para demorar ter uma decisão condenatória do colegiado. Na primeira turma, não acredito que haverá pedido de vista. O que é esse pedido de vista? O ministro pede um tempo maior para estudar, pega o processo, enfia debaixo do braço e fica ali 30, 60 dias estudando o processo. Depois devolve o processo, aí volta o julgamento. E aí, na primeira instância, acredito que nenhum dos ministros, esses aqui, ó, da primeira turma, aliás, da primeira turma, esses ministros aqui, ó, Cristiano Zanin, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, notadamente, Carmen Lúcia e Flávio Dino, não pedirão vista. Não pedindo vista, vai ter um julgamento rápido e vai ter uma decisão condenatória do colegiado mais rápida contra Bolsonaro e seus carrapichos, cupichos e carrapatos que tentaram um golpe de Estado. Agora, se for para o plenário do Supremo Tribunal Federal, aí pode haver pedido de vista, notadamente por André Mendonça, que sabe que não vai ganhar, que no placar final Bolsonaro vai ser condenado, mas vai pedir vista para enrolar o processo e para ganhar tempo. Quem sabe por uma fuga. Ele pede vista, enrola o processo aí 60 dias. Aí vem Nunes Marques, pede vista, enrola o processo mais 60 dias. Quando vai ver, nós vamos chegar em dezembro e Bolsonaro não vai ter uma decisão condenatória do colegiado. Coisa que não ocorrerá na primeira turma. E reitero, se a decisão da primeira turma for por unanimidade, ela nem precisa mais passar pelo plenário. Só passa pelo plenário se, por uma questão de oportunidade e conveniência, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso, entender ser importante para uma satisfação à população, e não juridicamente. Porque, juridicamente, uma decisão por unanimidade da primeira turma tem a mesma validade da decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Por isso, o desespero dos advogados de Bolsonaro, tentando jogar para o plenário, para ganhar tempo, criar balbúrdia, um ambiente, quem sabe, de uma fuga, de uma nova tentativa de golpe, não sei, tudo é possível nesse campo da extrema-direita, que estão se articulando, e o 8 de janeiro a gente sabe que não acabou. Agora, é muito cinismo, não é? Alegar coação e não voluntariedade por parte de Mauro Cid. E a defesa de Mauro Cid, a primeira coisa que eles fizeram lá na sua defesa foi exatamente apresentar que foi feito sem qualquer tipo de coação, foi voluntário e que os advogados estavam presentes a todo momento e que eles jamais aceitariam qualquer tipo de intimidação ou coação em relação à delação. Então essa tese já quebrou. Agora, Bolsonaro sempre gostou de torturador. O Ustra era o herói de Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro e tudo mais, né? Interessante. E eles, inclusive, eles apoiam ditadores, né? Eles dizem que eles não queriam implantar uma ditadura no Brasil, mas apoiam ditadores. Donald Trump está ameaçando agora estudantes, professores, em uma série de situações lá nos Estados Unidos. O deputado estadual do Rio Grande do Sul, Leonel Hadi, fala sobre isso. Presta atenção aqui nessa explicação dele. Vocês viram, patriotas, que não vai ser mais possível se manifestar contra o governo? Se você for estudante e fizer uma manifestação contra o governo federal, você perderá sua vaga na universidade, poderá ser preso, e se você for estrangeiro, será deportado. Também, se você fizer qualquer pesquisa acadêmica, vai ter que passar agora por um comitê que vai avaliar se aquela pesquisa pode ou não ser publicada. E se não agradar esse comitê, com certeza você vai perder também o seu emprego nessa universidade. E se você for servidor concursado, também vai perder o seu emprego.
porque a partir de agora só vão colocar os amigos do rei. E quem vai controlar isso, e quem está controlando isso, é uma pessoa que tem contratos particulares com o governo e vai dizer se esses contratos, esse dinheiro público que ela recebe é justo ou não. Mas é claro que eu não estou falando do Brasil, eu estou falando dos Estados Unidos e o que tem acontecido por lá, justamente com essas pessoas hipócritas, fascistas, que falam em liberdade de expressão e quando ganham o governo, instalam uma ditadura. Isso nós vimos no nazismo, nós vimos na época do fascismo italiano e agora nós estamos vendo no fascismo dos Estados Unidos e que tem se expandido para o mundo inteiro. Então não caia nessa conversa de liberdade de expressão, até porque falavam muito aqui do X no Brasil, das redes do Trump aqui, dizendo que não estavam respeitando a liberdade de expressão. E é interessante porque eles baniram o TikTok dos Estados Unidos. Então que liberdade de expressão é essa, irrestrita? E sabe quais foram os argumentos que eles utilizaram para tirar o TikTok dos Estados Unidos? Que o TikTok era uma rede que não pertencia àquele país e que não tinha representações lá nos Estados Unidos. Então, acredita quem quer, cai nessa conversa quem quer. O fato é, os brasileiros devem defender o seu próprio país e a nossa democracia acima de tudo. Não caia nessa conversa que esses fascistas estão defendendo a liberdade de expressão, porque isso é uma grande mentira. Resistimos até aqui, agora é hora de derrotar o fascismo, ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre. Pois é, o governo Trump avalia monitorar redes sociais e estudantes estrangeiros legalizados. Estudantes estrangeiros, acadêmicos estrangeiros legalizados que trabalham, e são muitos, que se começar a postar a situação que desagrada o governo Trump, ele vai deportar. Ele vai mandar embora. Essa é a liberdade de expressão. Acabaram com o TikTok lá e dizem que são os senhores doutores da liberdade. Só se for a liberdade para ofensa, para mentira, para desinformação, para fake news, incitação ao crime, calúnia, difamação, injúria. Só se for para isso que eles querem. E atentar contra as outras nações, né? Notadamente. Ai, Donald Tranqueira é uma vergonha no crédito, no débito, no Pix. Me lembrou muito Bolsonaro, né? Parece que os dois são, né, bem ligados, né? Bolsonaro e Donald Tranqueira. Coitado de Bolsonaro, era o sonho dele, né? Ser ligado. Nem foram recebidos no dia da posse. Você vê o tanto que eles são ligados. Agora, que são extremistas e fascistas, são. Entendeu? E que a Suprema Corte vai ter que barrar Donald Trump lá. E o povo, senão vão se lascar. Vão se lascar. Literalmente lascados. E, enquanto isso, o Eduardo Bananinha está morrendo de medo de voltar para o Brasil. O deputado federal, Eduardo Bolsonaro, que foi já feito representações por crime de atentar contra a soberania nacional, que tem a pena de reclusão de 4 a 20 anos. E é o que ele está fazendo lá nos Estados Unidos. E ele é igualzinho o pai dele. Você já parou para pensar, gente, nesse povo? Eles são iguaizinhos. O modus operandi é igual. Mente que não sente, apronta, depois se faz cara de Madalena arrependida, dizendo que está sendo perseguido. E que ele só fez a liberdade de expressão dele. Mente, ataca, calunia, pede intervenção dos Estados Unidos no Brasil. Pediu, André? Pediu. Tem vídeo. Flávio Bolsonaro pediu, Eduardo Bolsonaro pediu, Marcos Duval pediu e o próprio Bolsonaro pediu também. E não só isso, Eduardo Bolsonaro pediu também sanções, que os Estados Unidos imponham sanções comerciais, econômicas, financeiras sobre o Brasil, porque o Brasil está numa ditadura. E eu mostrei para vocês que Bolsonaro estava passeando de jet ski. Imposto zero por jet ski. Estava passeando de jet ski junto com Silas Malafaia. Bolsonaro gastando o dinheiro do Pix que ele recebeu e Silas Malafaia gastando o dinheiro do dízimo dos fiéis. Isso é ditadura? Passeando de jet ski? E tá numa ditadura? Só conversa para enganar gado, para tocar gado assim, ó, no cacete. E tem gente que acredita. E Eduardo Bolsonaro
Depois que foi feitas as queixas-crimes, Alexandre de Moraes notificou o PGR para se manifestar sobre medidas cautelares contra Eduardo Bolsonaro. Pode vir em prisão, André? Pode, mas não acredito que virá agora. Mas a apreensão do passaporte pode vir. E tem que vir. Para que seja feita minimamente a justiça, numa escalada judicante contundente. Contra quem? Contra fascista que está fora do Brasil, conspirando contra o Brasil. E o pior de tudo, você conta e eu conto, ganhando 47 mil reais de salário enquanto deputado federal do Brasil para trabalhar contra o Brasil. Aí se faz de coitado. E que está trabalhando para o Brasil. Ele disse que está lá trabalhando para o Brasil. A minha atividade no exterior é basicamente denunciar os fatos que acontecem no Brasil. Prisão de Daniel Silveira, ministro da Justiça de Bolsonaro indo para a cadeia, general Braga Neto, né, e todas as atrocidades que vocês estão vendo com relação ao 8 de janeiro. Então, a função mais nobre que um parlamentar tem é denunciar esse tipo de coisa. Mas a gente também conhece e sabe que os nossos inimigos, os ditadores, os tiranos, que temem apenas o que sai da boca de um parlamentar, que querem atropelar a imunidade parlamentar, que querem acabar com a liberdade de expressão, que só conseguem se sustentar, agora não mais com a mentira, porque todo mundo já sabe a verdade, só conseguem se sustentar se for calando seus opositores. Agora, Alexandre de Moraes mandou para a Procuradoria-Geral da República analisar a apreensão do meu passaporte. Mas com base em quê? Qual crime? O que eu falei? O que eu fiz? E mais, a autoridade que está sendo criticada, que se diz vítima, é o mesmo que vai pedir uma investigação contra mim para me colocar dentro de algum inquérito que ele abriu para depois ele determinar a apreensão do meu passaporte? Que democracia é essa? A gente sabe que isso daí já não existe há muito tempo. Vou continuar denunciando Alexandre de Moraes. Tem que cortar minha língua, Alexandre de Moraes, para fazer eu parar. E você, a história nos mostra, vai... Tão corajoso, que nem volta pro Brasil. Ainda vai falar de cortar a língua. Ô, Eduardo Bolsonaro, cria vergonha na sua cara. Ninguém vai cortar sua língua, não. Você é peixe. Você vai ser pego pela boca. Você tá entendendo? E se você fosse tão corajoso assim que nem você tá falando, você já tava aqui no Brasil. Tá morrendo de medo de voltar pro Brasil. Porque sabe que tá aprontando. E tá produzindo prova contra si mesmo. Porque você precisa de palanquete. Agora, você não me engana, não. Você assustou. Você achou que ia voltar pro Brasil, tiro, porrada e bomba para ser eleito senador o ano que vem. E o Supremo já tá agindo e a PGR daqui a pouco vai meter o cacete no seu lombo e requerer a justiça. Ditadura e o seu pai passeando de jet ski. Se aqui fosse uma ditadura, seu pai já estava preso no pau de arara há muito tempo, porque é isso que ele teria feito. Aliás, não era isso que ele teria feito. Ele teria já matado Lula, já matado Alexandre de Moraes, já matado Geraldo Alckmin. Provavelmente nós aqui, que nós estaríamos no pau de arara, se a gente abrisse o bico. Como dono de tranqueira já ameaçou que vai fazer com estudantes e acadêmicos, professores lá, que se manifestarem contra o governo dele. Aí vocês, de forma descarada e cínica, tenta novamente, na escalada golpista, preparar um ambiente de caos para justificar uma intervenção novamente no Brasil. Vocês querem o quanto pior, melhor, para justificar uma nova tentativa de golpe. Ditadura é o que vocês fariam se o golpe tivesse dado certo. Ditadura é o que Donald Trump vai tentar fazer nos Estados Unidos e está tentando fazer, e a Suprema Corte começou a barrar já. E é só o início. Você não engana mais ninguém, a não ser os patriotas de Araque, que é exatamente o que você é. Patriota de Araque, de meia pataca. Alguns dizem patriotário. Fica à vontade. Bota! Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Eduardo Bolsonaro é traidor da pátria. E daqui a pouco vai sair a decisão do PGR. E eu vou estar aqui, linda e maravilhosa, para trazer para vocês qual será a decisão. Já falei para vocês e vou repetir. Essa é a prova de fogo do Procurador-Geral da República. Mostrando se realmente vai ter se vai ter ações contundentes
contra os golpistas. Não só o pobre coitado lascado daquele lá do 8 de janeiro, não. Tá lascado aqueles lá. Pegando 17 anos de cadeia. Mas notadamente em relação à liderança. Porque eu já falei e vou repetir para vocês. Esses 34 que foram denunciados pela tentativa de golpe pelo PGR, tá pouco. Tá faltando gente nesse balaio de golpista para ser denunciado. Dentre os quais eu destaco deputados e senadores. Ou o PGR vai para cima, ou pode preparar, que inclusive ele agora é vítima. Vítima não, agora ele é comunista. É. O PGR é comunista agora, Polícia Federal comunista, Supremo comunista, Alexandre de Moraes comunista, todo mundo virou comunista. Então não reaja não, viu, PGR, pra você ver o que vai acontecer. Você vai se lascar. Cuidado com o tio França. Já foi 3. Novembro do ano passado, tio França se lascou tentando implodir o Supremo Tribunal Federal. Dezembro, um foi preso a caminho de Brasília com bomba para explodir o Supremo Tribunal Federal. E esse carnaval, mais um foi preso com artefatos de bomba, com bilhete de bomba que explodiu o Supremo Tribunal Federal. E essas crias de terrorista são alimentadas por essa extrema-direita, inclusive por deputados e senadores, que querem o quê? Um golpe de Estado. O 8 de janeiro não acabou. E se não colocar esse povo no xilindró, dar o caráter pedagógico da pena, quem vai se lascar é o povo. Mas antes de ser atingido o povo, vai ser o Supremo. E o PGR. Literalmente. É ou não é? Isso é público e notório. Só não enxerga quem não quer ver os fatos. E com esse povo é o seguinte, não tem conversa. Ou é justiça, cadeia, ou eles vão destruir o Brasil. E vão começar pelo Supremo Tribunal Federal e pela PGR. O Supremo Tribunal Federal e o PGR hoje está sob ataque. 24 horas por dia. Implementados, inclusive, por deputados e senadores. Ou não? Ou será que nós estamos vivendo no maravilhoso mundo de Bobs? Na Alice no País das Maravilhas. É que nem Donald Tranqueira. Donald Tranqueira, olha a gravidade dessa situação. Ele pode engendrar a Terceira Guerra Mundial, Donald Tranqueira. Pode, André? Pode. E tem gente... Vai nessa. Se não pararem Donald Trump vai parar o mundo. A União Europeia já está se organizando. A União Europeia já disse que vai gastar mais de 3 trilhões de euros para novos armamentos nucleares. A China disse a guerra que vocês querem. A Rússia parece que virou amiga dos Estados Unidos agora. Nunca vi isso. Porque a Rússia para os Estados Unidos é comunista. E de repente Donald Trump está assim com a Rússia. Tudo porque Donald Trump quer o quê? As terras raras da Ucrânia. E o Zelensky, Donald Trump colocou a corda no pescoço dele e puxou. É o novo cachorrinho de Donald Trump. Igual o Bolsonaro. Também é o cachorrinho de Donald Trump. E Donald Trump quer o quê? Todas as nações subservientes a ele. Ele quer ser o imperador do mundo. Só que lá nos Estados Unidos vai ser de dentro para fora. O povo e a Suprema Corte vai ter que parar Donald Trump. Se não, vai dar BO. E eu não tô brincando. André, você tá exagerando. Eu não tô exagerando. Eu não tô exagerando. E detalhe, Donald Trump não pode se reeleger mais. Só 2 vezes. Ele já foi presidente uma vez, agora a segunda. Ele não pode se reeleger. Ele tá agindo como se ele fosse continuar no poder. Pode preparar. Que vai vir cacetada pro mundo todo. Os Estados Unidos é uma ameaça pro Brasil. Não, é uma ameaça pro mundo. Pro mundo. Isso é o quê? Extrema-direita fascista. É mole? E tem brasileiro borra-botas batendo palma para esse povo.
E usa o nome de Jesus ainda em cima disso. Ô, Jesus, perdoe. Ainda bem que o Senhor é misericordioso. Mas aquilo que você planta, você colhe. Plantou cacete, vai ter cacete no lombo. Toca no like e bota. Aqui não, jacaré. Aqui do jeito que vai e volta. E aqui não adianta. Não adianta vocês virem com presepada. Eu falei comunista na visão dos Estados Unidos, tá, gente? Me ajuda também, pelo amor de Deus. Me ajuda! Me ajuda também! Pega o código! Ou então pega a carroça. Toca no like e bota. Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Quem gosta, fica. Quem não gosta, vai se lascar. E tá tudo bem. Não se preocupe. Vai ser tocado e levado que nem gado. E o pior de tudo que me revolta, em nome de Jesus. Se Jesus voltasse hoje, essa extrema-direita, esses bolsonaristas, ia ser o primeiro a colocar Jesus na cruz novamente. Uma lástima. Onde um monte de mercenário da fé, com Bíblia debaixo da mão, com discurso, factoides, hipócritas, manipulam a boa-fé das pessoas, usando o nome de Deus. Fundamentalistas religiosos, sepulcros caiados, afastai-vos de mim, raça de víboras. A mesma coisa que Jesus falou, ele falaria novamente para esse povo. Os fariseus, os saduceus, os falsos profetas, que mistura política e religião para manipulação de massas, enquanto isso está negociando nos corredores e bastidores do poder, cargo, terra, dinheiro. E você, usado e manipulado. Meu querido, obrigado pela sua paciência. Obrigado pela sua... Opa! Lembrei, eu tinha esquecido. Sextou, Brasil varonil. Como eu não gosto de fofoca, eu vou cuidar da minha vida. E você? Vá cuidar da sua vida. Para de ficar falando da vida dos outros. Ah, André, só uma fofocozinha, sem maldade. Olha. Chora. Agora eles estão chorando, agora é no Muro de Lamentações. Muro de Lamentações, procurando o Salvador, não vai ter, é justiça agora. Viu, Bolsonaro? Beijo no seu coração, até a próxima live, cuida. Tchau.